Aê, galera! Que febre, viu, velho? Que febre essa banda Angine de Poitrine. Nas redes sociais só se fala disso. Pelo menos que acompanha a música. Quem gosta do assunto já ouviu falar da dupla de músicos com um visual pra lá de diferente, né? Eu tô falando desses caras aqui, ó. E a gente tá aqui pra fazer um react dessa dupla Angine de Poitrine. Na verdade, a pronúncia provavelmente não é essa, né? É o nome que tá escrito em francês. Apesar de a banda ser canadense, né? Então, Angine de Poitrine é uma banda do Canadá com o nome em francês, né? E... Não é isso? Canadense? Exatamente, a banda canadense. Tava aqui conferindo, né? E... Olha só. O nome da banda então é esse aqui, ó. Angine de poitrine. Angina de Poitrine. Angine de poitrine. Bem, deixo pra vocês falar o nome dessa banda, né? Mas, ó, o significado em português é angina pectoris. Ou seja, significa nada. Mentira, significa. Angina pectoris é uma... cadê, rapaz? Eu pesquisei aqui, ó. Olha o que já apareceu aqui, ó. Tô dando spoiler já. Angina pectoris. Deixa eu botar aqui, vai. Angina pectoris. Gente, vídeo completamente sem cortes, né? Eu pretendo fazer vários vídeos assim agora, porque eu não tenho tempo de editar vídeo, então eu bolei esse sistema aqui com um programinha e tal, pra gente fazer tudo isso em tempo real, certo? Angina pectoris é uma dor ou desconforto no peito, frequentemente descrito como pressão ou aperto, causado pela redução do fluxo sanguíneo. Isquemia, né, ao coração. Então, redução do fluxo sanguíneo no coração, né, causada por essa pressão no peito, né, é causada por essa redução do fluxo sanguíneo. Enfim, finalizada aqui a sessão medicinal da coisa, tá aqui a banda, vamos fazer esse react aqui juntos, né? Ouvi um pouco, né? Mas vou ouvir agora aqui com mais atenção, né? Pra gente falar um pouquinho sobre essa banda, algumas coisas que a gente pode observar e tentar entender o porquê dessa febre toda, né? Tem um mês, esse vídeo já tá com 6 milhões de visualizações. Vamos combinar que não tem nenhuma Anitta aqui, né? Nenhuma Shakira. Então, 6 milhões de visualizações para um vídeo de uma música completamente experimental. A mídia especializada, inclusive, tá chamando de rock matemático, né? Math rock. Math rock microtonal, né? Rock matemático microtonal, né? Então, com uma banda de rock matemático microtonal tá atingindo tantas visualizações, né, em tão pouco tempo. Isso aí é uma coisa que quem entende de música e quem gosta de música, quem conhece do assunto, sabe que isso não é muito comum. Normalmente, bandas assim que tem um som muito diferente, né, experimental, ela normalmente não tem tanta visibilidade. Então os caras realmente fizeram aí o inesperado, né? Vamos ouvir aqui. Olha a loucura que começa isso aí. Muito bom. Os caras fizeram um discurso aí, né, de início, né, de abertura do show. Fazendo esse triângulo aí na cabeça e tal. Eles têm esse apelo muito grande a esse triângulo, né, essa pirâmide. Claro que eu não tô trazendo nenhuma referência teórica, nada do tipo. É só um devaneio aqui, né? Tô devagando aqui uma coisa. Quem gosta de ocultismo sabe de quanto significado tem as pirâmides, né? Pirâmide significa muita coisa em várias culturas, ela tem a inserção, né? Mas aqui dentro do aspecto visual do Angine de Poitrine, acaba
eles acabam, não sei se atiraram para um lado e acertaram para outro, ou realmente a ideia era essa, mas eles, com o preto e branco, né, com as pirâmides, isso me faz uma certa alusão que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Faz uma alusão a uma coisa que tem a ver com misticismo, com... ou não, né? Enfim, daqui a pouco eu falo. Vamos ouvir. Agora olha só, que onda, né? Ele começou tocando o baixo, né? Ele tem um instrumento aqui híbrido, né? Uma guitarra com baixo no mesmo instrumento, né? Pra quem não sabe, eu também tenho meu próprio instrumento híbrido, certo? Só que o meu é uma guitarra em cima e um teclado embaixo. O do cara é uma guitarra em cima e um baixo embaixo. Só que é um instrumento super diferente, porque não satisfeito de ser uma guitarra em cima e um baixo embaixo, ele tem uma guitarra microtonal e um baixo microtonal. Como assim? É uma guitarra que cada casa dessa não tem um semitom de distância entre cada casa, né? Que é o normal, né? Uma guitarra normal, ela tem uma distância de semitom entre cada casa, né? Quem entende de música, né? Quem estuda um pouquinho, sabe, né? Dó sustenido, ré sustenido, mi. E aí vai. É um instrumento normal, é assim. Entre cada uma dessas casas, aparentemente, tem uma outra casa no meio, né? Então, entre a casa, por exemplo, que seria o Sol e o Sol sustenido, ele tem uma casa no meio, que seria um Sol, um quarto de tom acima, né? É assim que normalmente você fala quando está se tratando de música microtonal. Você fala de quartos de tons, né? Enfim. E aí, a gente imagina que é um instrumento que está em quartos de tom, pelo menos aqui nas primeiras casas, né? E aqui no final ele dá uma despirocada, né? Porque começa com quartos de tom, teoricamente, né? Assim a gente imagina. Teria que fazer uma análise mais profunda, mas dá a entender que são quartos de tons, ou uma aproximação disso. Ou seja, no lugar onde teria uma casa, tem duas, né? Enfim. E no final aí as casas ficam mais largas uma para outra. Eu acho que começa com quartos de tom e aí chega ali no final ele faz semitom mesmo, normal, né? Eu acho que é isso. Mas galera que for fazer uma análise mais profunda aí, pode nos responder logo depois, né? Deixa aí nos comentários se você sabe. Meu chute é esse. Quartos de tom nas primeiras casas, no finalzinho ali, semitons, como no tradicional. E aí ele faz uma coisa muito massa logo no início, ó. Você vê que tem um monte de pedal aqui embaixo, ó. Ele tem um monte de pedal aqui embaixo. Ele começa só com contrabaixo, ó. Grava o contrabaixo. Ele tá gravando aí o contrabaixo. Ó, gravou. E aí o que ele gravou no baixo ali em tempo real, ele começa a acompanhar na guitarra de cima. Então ele tá com uns pedais ali embaixo, ele tá com um pedal de loop. O que é que o pedal de loop faz? Ele grava o que o cara tá tocando. Então ele grava o baixo ali dele em tempo real. E eu não acho que ele gravou o baixo antes não, né? É uma pergunta que você pode estar se fazendo. Porque os caras aparentemente não tocam com clique. Os caras não estão com... no ouvido, reloginho no ouvido, metrônomo no ouvido. Eles não estão com isso. Pra tocar exatamente no tempo que eles gravaram antes, conseguirem tocar igual ali. Não, aparentemente eles estão gravando tudo na hora. E a forma com que eles tocam também dão a entender isso, né? Primeiro entra o baixo, aí ele grava o baixo, depois entra a guitarra. E aí essa guitarra fica salva, ele já grava uma outra guitarra. Então parece que as camadas elas vão se superpondo, né? Uma após a outra. E aí você vai criando uma sonoridade cada vez mais densa, né? Começa só com baixo, depois uma guitarra, depois uma outra guitarra. E aí a sonoridade a textura vai ficando cada vez mais complexa. Texturalmente não é uma coisa super complexa, não. Sinceramente, né? Texturalmente, né? Não são texturas complexas. Tem muitos uníssonos
né? O baixo, ele faz um riff microtonal, mas a guitarra, ela dobra esse microtonalismo. Então, o que tem de diferente no que os caras estão fazendo aí nesse momento é o microtonalismo, né? Que é uma coisa que não é nova também, mas os caras trouxeram uma forma completamente diferente de fazer, misturando com música pop e tal, enfim. Isso que a gente vai tentar entender, na verdade, esse vídeo. Olha lá, uma dancinha muito louca. Gravou o baixo, gravou a guitarra. Ó, entrou a terceira guitarra. Então até então você tem 3 elementos, ó. Você tem um elemento da batera, você tem o elemento do baixo colando com a guitarra, fazendo aquele riff, que ele toca primeiro o baixo, grava, depois toca a guitarra e dobra. Então ele é um elemento só, onde tem guitarra e baixo dobrado. Então elemento 1, o elemento rítmico, a batera, um segundo elemento que é a guitarra colada com baixo, e aí um terceiro elemento que é essa guitarra mais, fazendo a melodia mais no agudo, né? Então tem basicamente uma textura com 3 elementos, né? Algo que é aí que tá a parada, né? Você tem um som que já difere do normal por ser microtonal, né? As pessoas, de maneira geral, não estão acostumadas com microtonalismo, apesar de que microtonalismo não é uma coisa nova, né? Ela é basicamente do século XX aqui, ó. Deixa eu botar para vocês, só para vocês verem do que eu tô falando, ó. Microtonalismo, deixa eu ver o que é que o Gemini fala aqui, ó. O microtonalismo é o uso de intervalos musicais menores que o semitom tradicional. Não, deixa eu botar aqui. Quando foi criado? Deixa eu botar aqui. Quando foi criado? No início do século XX. 1910, 1920, né? Mais ou menos. Sendo que em algumas culturas o microtonalismo ele já é feito antes disso. Música árabe, né? Algumas outras culturas mais ao Oriente já utilizam o microtonalismo nas suas culturas, né? Então, o Engine de Poitrine traz uma coisa que não é super nova, mas é uma coisa que não é tão difundida assim, e também não é feita tanto nesse contexto, né? Apesar de já existir também rock microtonal, já existe, mas os caras trazem isso mais uma vez, né, à tona, trazem isso, né, com esses riffs, né, com riffs de rock mesmo, com alguns compassos quebrados, né, um pouco, né, com algumas alternâncias de compasso, e com essas e aí sim, aí que eu ia falar, seria muito difícil de absorver se os caras fizessem isso microtonalmente e ainda com texturas super complexas, de, sei lá, de 5, 6, 7 elementos ali rolando simultaneamente, sabe? Uma orquestração super... Seria... a depender do jeito que fizesse, seria mais complicado de a gente aderir isso, né? Mas os caras fazem uma textura que é simples, tem 4 elementos, 3, 4 elementos, só que elementos microtonais, né? Então acaba fazendo uma espécie de equilíbrio, né? Uma coisa que é menos usual, que é o microtonalismo, com uma textura um pouco mais simples, né? Grooves também muito, não é que é comuns, né? Claro que tem os compassos quebrados, mas ele traz um groove isso é muito familiar pra gente. Então acaba trazendo um equilíbrio entre o que a gente tá acostumado a ouvir e o que a gente não tá acostumado. Então isso é muito importante, né? Porque ele ganha a gente, por um lado, pelo que a gente já conhece, né? Por um groove ali até dançante, né? Até contagiante, com uma melodia completamente fora da caixa, né? E consegue fazer um equilíbrio muito massa dessas duas coisas, né? Essas duas características.
3, 4. 1, 2, 3, 4. Aparentemente um quaternário normal. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ele gravou a guitarra e desceu pro baixo. Isso aqui da bateria dele é muito legal. Repare que... Meu ataque de tosse aqui. Repare que a bateria dele é toda encoberta por um pano. Isso também dá uma sonoridade muito característica que eles estão fazendo aí. Porque a bateria sem esse pano, os harmônicos dos instrumentos sobraria muito mais. A caixa seria mais aberta, um som mais aberto, né? Um som mais reverberaria um pouco mais. Duraria a nota, né? Alteraria o decay, né? De cada instrumento ali da bateria, da caixa, do surdo, dos tons. E aí quando você bota aquele pano, dá um som muito mais sequinho, né? Isso também faz todo o charme do que os caras fazem, né? Acaba trazendo um som um pouco pra esse lado vintage, né? Vintage. Sou péssimo com esses termos. Mas ao mesmo tempo traz também uma coisa estética, visual também, né? Porque tem um pano cobrindo toda a bateria, né? Então traz sonoridade e traz um aspecto visual aí muito interessante. E lembrar aqui do que eu vinha falando, né? Que essa coisa das pirâmides e das bolinhas me lembra muito algumas coisas aqui, né? Que eu não sei se é isso que os caras queriam se referenciar, né? Não sei se era. Que assim, o som dos caras é claramente fora do que a música pop, a música comercial, né? Que busca lucrar, né, com isso. Música, né? Enfim, é uma música que não vai muito por esse lado. E a pirâmide, ela tem uma certa ligação com alguns elementos que tem a ver com isso, né? Por exemplo, na cédula de $1, você vê que tem uma pirâmide, né? Com um olhinho no topo, né? Os Estados Unidos, que é um país capitalista e tal, que visa o lucro, né? Claro, o capitalismo tem isso, né? E é completamente o oposto ao que essa música busca. Quer dizer, eu não sei se era isso que eles buscavam, né? Na verdade eu não sei. Mas a gente entende que uma música como essa, teoricamente, daria menos grana, ou seja, não é um apelo tão comercial, né? Não é um apelo tão vendável, pelo menos não a priori. Porque na verdade os caras conseguiram o extremo oposto, os caras estão estouradíssimos aí, né? Com os ingressos vendendo a rodo, mas a gente entende que é uma música que não tem... Inicialmente ela não tem um viés tão comercial quanto aqueles exemplos que eu brinquei no início, né? Uma Anitta da vida, né? Uma Shakira, né? E então eles fazem uma música que em tese é não comercial, mas usando símbolos que estão, por exemplo, na cédula do dólar americano, né? Que é um país capitalista e tal. Então eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, essa pirâmide, ou se só é piração dos caras. Legal colocar uma pirâmide, vamos botar uma pirâmide aqui do nada, não, assim, vamos botar do nada. A gente gosta de pirâmide, tá ligado? Vamos colocar. Eu até ouvi um vídeo aqui falando um pouco sobre os caras, que fala que a história é a seguinte. Tinha os caras vêm de uma cidade pequena no Canadá, e no estabelecimento que eles tocaram, eles tocaram nesse estabelecimento, e aí nenhum dos dias da semana lá não tinha uma banda
Tava faltando banda pra tocar. E aí deram a ideia, né? Os donos, enfim, não lembro exatamente, deram a ideia de eles tocarem de novo, né? Só que aí pra não ficar tão na cara de que eles estavam tocando mais uma vez ali e tal, e a galera, sei lá, reclamar por algum motivo. Eles vestiram essa roupa pra não dar a entender a galera que eles estão tocando de novo no mesmo lugar, né? E não deixar de ir por conta disso, né? Pô, vou assistir de novo o show da mesma banda. E aí, a partir daí, eles aderiram isso aí, né? Pode ser que a história seja essa. Mas que parece que essa simbologia, elas têm algum significado, parece, né? Não sei se isso já existia desde o início da fundação da banda e apareceram depois, ou quando eles fizeram, já fizeram pensando em tudo isso, mas parece que tem tudo um significado, né? Eles fazem várias vezes isso, né? Falam uma língua estranha sempre, entre uma música e outra, ó lá. Os comportamentos, ó. Triângulo, eles sempre enfatizam essa coisa do triângulo, né? O que é esse triângulo, né? Um outro palpite, né? Gente, nada que não é ouvido é informativo não, tá? Eu tô fazendo um react aqui do som dos caras e me veio essas ideias e eu tô aqui fazendo uma viagem aqui sobre algumas coisas que eu percebi e quero que inclusive vocês comentem aí se faz algum sentido, o que é que vocês acham, o que é que vocês pensam, será que será que foi sem querer mesmo, será que os caras pensaram nisso, não pensaram, será que... Enfim, coloque aqui o que vocês acham, né? Mas preto e branco, pirâmide, tem muito a ver com uma outra coisa aqui também, ó. Vou botar aqui piso. Ó. Vocês estão lendo aqui, né? Sim. É de que cor? Ó, preto e branco, sempre. E que é também, né? Eles também. Não vou falar o termo aqui, eu não sei se só de fato digitar o algoritmo já pega. Mas eu sei que esse termo é um termo que eu creio que o YouTube não gosta muito, por isso que eu não vou falar. Mas eu já vi outros vídeos que falou esse termo e apareceu uma coisa ali do Wikipedia pra clicar, acho que quando chega nesse ponto já cai um pouco o engajamento, não sei se mas prefiro evitar. Mas eles também têm uma forte ligação com pirâmide, né? Botar aqui escrever pirâmide. Pode ser que não tenha nada a ver com isso, tá? Pode ser que não tenha nada a ver. Mas que preto e branco, piramidezinha, é muita coincidência, né? Se foi só um conceito dadaísta, sim, parece realmente muito dadaísmo, né? Será que essas coisas são coincidências mesmo? Eu não sei. Mas o fato é que o som dos caras tá viralizando muito. Pois é, galera, essa aí foi Angine de Poitrine. E eu acho que a pergunta que todo mundo tá se fazendo é como é que uma banda assim, tão experimental, caiu no gosto de tanta gente, né? Claro que a gente não tá falando de nenhuma Anitta, mas a gente tá falando de uma banda com um som completamente esquisito, né? E eu não tô falando isso por gosto pessoal não, porque eu gosto inclusive, mas é esquisito porque foge completamente, inclusive, da lógica musical que a gente tá acostumado. Então como é que um som tão diferente, alternativo, experimental, alcança em um mês 6 milhões de visualizações, esse show completo de... Não um show completo, né? Mas é 30 minutos de vídeo, né? 27 minutos e 53 de vídeo, né? Cada um vai levantar uma teoria aí em relação a isso, né? E eu não acho que eu sou a pessoa mais adequada para levantar a melhor teoria para isso, mas eu arrisco dizer que, na verdade, justamente pelo fato desses caras eles irem em uma lógica completamente oposta do que a gente anda vendo nas redes sociais, né?
aquele apelo justamente ao mais do mesmo, a todo mundo com a mesma cara, todo mundo fazendo a mesma coisa. Pra engajar tem que ser assim, né? Você não pode... Se você tiver uma opinião oposta a um monte de hater que você recebe, então você tem que ir ali sempre adequando sua fala, né, pra não ser hateado. E os caras fazem tipo assim, eles pegam isso e cospem em cima disso tudo e faz um som completamente diferente de tudo que a gente vai ouvir em rede social, pega uma imagem e cria um aspecto visual completamente diferente e acaba chocando pelo visual, pelo extremo oposto de tudo que a gente anda vendo nessas mesmas redes sociais. Então acaba que indiretamente, ou talvez diretamente, acaba sendo uma crítica a essas redes sociais e acaba através delas mesmo viralizando. Então isso é muito louco, né? É o feitiço sendo utilizado contra o feiticeiro, né? É o veneno criando antídoto. Enfim, é um aspecto sociopolítico das redes sociais, né? Se é que posso dizer assim, né? Enfim, não tenha nada disso que eu falei como uma regra, um ensinamento. Aqui eu tô fazendo só uma rápida reflexão. A ideia é fazer um react sobre Anjinho de Poitrine. E se você gostou desse vídeo, peço mais uma vez, clique aí no botão de curtir, inscreva-se no canal e diz aí se você achar legal a gente fazer mais reacts como esse. Coloca aí propostas, ideias de outros reacts que a gente pode fazer também, de outras coisas legais que a gente pode estar analisando por aqui e conversando e se divertindo juntos, tá bom? É isso aí, galera. Tamo junto sempre. Um grande abraço e valeu!